Boa noite para todos vocês. Passando aqui para deixar uma palavra para o seu coração. Eu estava em oração e o Senhor falava comigo que Deus, Ele quer filhos corajosos. E eu acredito que nenhum de nós quer filhos medrosos, filhos que têm medo de tudo. Deus quer filhos corajosos, valentes, que enfrentam qualquer situação que vier contra eles. E Deus me falava muito sobre o rei Ezequias. E a história do rei Ezequias está em Isaías 38, do 1 ao 8, do versículo 1 ao versículo 8, conta a história do rei Ezequias, onde diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai lá, volta lá e fala para Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Aleluia! Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O rei Ezequias, gente, ele foi um rei espelho para todos nós. É como se nós chegássemos em uma cidade e começasse a trabalhar nessa cidade, a levantar os muros, a levantar a igreja do Senhor, a destruir as idolatrias desta cidade. Ezequias foi esse homem corajoso. Imagina nós fazendo tudo isso, será que nós teríamos coragem? E Ezequias foi esse rei, ele foi valente, ele foi reto, ele foi correto e ele sabia que estava sendo, porque na oração dele ele falou para Deus: Deus, eu agi com retidão diante do Senhor, com fidelidade ao Senhor, eu fiz o que era reto aos seus olhos. E Deus fala para Isaías: volta lá e eu vou atender a oração do rei Ezequias. E eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. E para provar que sou eu vou retroceder 10 graus o sol, para provar que foi eu que acrescentei 15 anos na vida do rei Ezequias. E Deus é assim, gente, ele tem domínio sobre todas as coisas, ele tem domínio sobre o sol, sobre as estrelas, sobre a lua, ele tem domínio sobre tudo, porque foi ele que criou todas as coisas. Você tem noção do Deus a quem nós servimos, o poder de Deus? E eu fiquei imaginando, nós precisamos fazer o que é reto, o que é correto. E quando nós orarmos, não vai ter como o Senhor não nos atender. Será que quando nós oramos, nós podemos falar como o rei Ezequias disse para o Senhor: eu andei diligentemente diante do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Ele andou de todo o coração, fazendo o que era reto diante de Deus. E Deus parou o sol para lhe abençoar. Ah, você quer que Deus pare o sol para te abençoar? Ele pode. E o que nós temos que fazer para isso? Andar com inteireza de coração, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto diante do Senhor. E sabe, gente, Josué 1, nós vamos ler do 1 ao 9, do versículo 1 ao versículo 9. E aqui, quando Deus chama Josué,
E eu achei tão bonito. Eu vou ler somente quando ele chama Josué. Então ele fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Dispõe-te, passa o Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, que eu tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Portanto, Josué, você seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia! Então, quando Deus chama Josué, o que Deus falou para Josué? Josué, servo de Moisés, eu quero que você leve o povo a conquistar as terras que eu prometi lá para Abraão, meu servo. Então, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, porque você vai enfrentar grandes batalhas. É como se Deus estivesse falando para Josué: tem muitas batalhas, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, mas também você precisa meditar na minha lei dia e noite, e você não pode se desviar dela. E eu serei contigo por onde quer que andares. Gente, Deus quando nos chama, Ele fala: ser forte, Iraci, ser corajosa, né? Medita na minha lei dia e noite, né? E eu serei contigo. Gente, se tem algo que nós precisamos na nossa vida, é obedecer à palavra de Deus. Ser forte, ser corajosa, ser corajosos para guardar toda a lei do Senhor. Tem pessoas que é corajosas para tantas coisas. Eu enfrento qualquer coisa. Não. Você tem que enfrentar a palavra de Deus. Quando você estiver irada, quando você estiver nervosa, quando você estiver nervoso, irado, você tem que ir para a palavra de Deus e enfrentar ela. Ela vai te trazer domínio, ela vai te fazer um vencedor e ela vai te dar vitória por onde você andar. Então, ser forte na palavra de Deus, medita nela dia e noite e você será bem-sucedido. Então, todas as vezes que o pecado bater a sua porta, o que você vai fazer? Você vai ser forte, você vai ser corajoso, você vai ser forte, você vai ser corajoso e você vai ler a palavra de Deus e ela vai te confrontar e ela vai te trazer vitória por onde quer que você andar. Muitas vezes nós queremos ser forte, nós queremos ser muita coisa. E nós só seremos fortes quando nós vencermos o pecado, quando nós vencermos o mal que quer nos destruir. E nós vamos vencer meditando na palavra de Deus dia e noite. Essa palavra que ela precisa nos confrontar, confrontar o nosso eu, confrontar a nossa vontade, para que a vontade de Deus estabeleça na nossa vida. Então nós precisamos ser fortes, ser corajosos, né, para vencer o pecado.
O pecado se vence com coragem, com domínio, e quem vai te dominar para você não pecar é a palavra de Deus, é você meditar nela dia e noite, e você vai ser bem-sucedido por onde você andar. E Josué foi esse que foi bem sucedido. Quando ele via alguma coisa errada no meio do povo, ele já confrontava, ele já procurava quem estava errando. E Josué estava na palavra de Deus, ele não se desviou dela. E Josué enfrentou grandes batalhas, gigantes, mas ele venceu todos, porque ele estava em obediência, ele estava sendo confrontado pela palavra, ele estava em obediência à palavra, e ele foi com coragem e ousadia, e ele venceu 24 reis. E ele foi vencendo batalha, e não tinha nada que vencesse Josué, porque ele era forte, ele era corajoso, e ele não deixava o mal entrar na vida dele. Ele meditava na palavra de Deus de dia e de noite. E como que você vai ser um vitorioso? Como que você vai ser uma vitoriosa? Meditando na palavra de Deus dia e noite, deixando ela te confrontar. Ela te confrontando, você vai ser forte, e nenhum mal vai te atingir. Praga nenhuma vai te alcançar, porque quem tem Deus, quem tem a sua palavra, está o quê? Revestido, está coberto, né? Então nós precisamos entender tudo isso. E Josué obedecia em todas as coisas. Ele era bom na tomada de decisões. Ele decidia correto, porque ele estava meditando na palavra de Deus de dia e de noite, porque Deus mandou. Deus está mandando para nós: medita na minha palavra dia e noite, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, e você vai vencer os inimigos que tem vindo contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus negócios. Deus te fala hoje: você quer vencer os seus inimigos? Medite na palavra de Deus de dia e de noite, fica forte nela, não deixa o mal te dominar, e você será um vencedor, você será um conquistador, você vai receber tudo que Deus tem para a sua vida. É isto que Deus te fala neste dia, e nós precisamos dessa coragem, dessa força, né? E a gente vê na palavra de Deus, Paulo, ele era forte, um homem destemido naquilo que ele acreditava. E quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus fala: Paulo, a partir de hoje você será um pregador do meu evangelho. E Paulo deixa aquela vida, aquele velho homem, e começa a pregar o evangelho, a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E ele se torna o maior pregador que já teve. E Paulo se tornou o maior apóstolo que já teve. E naquela época, gente, não tinha internet, não tinha nada, era navio, era de a pé, e era aquela dificuldade, mas ele era forte, ele era corajoso em Deus, e ele não estava no mundo para vencer aqui no mundo, ele estava para vencer no mundo espiritual. Ele estava amando do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, e ele foi conquistando todas as coisas. Ele foi pregando o evangelho, e serpentes mordiam em Paulo, e era tanta afronta, e era prisão, mas Paulo estava na palavra de Deus, ele meditava nela de dia e de noite, e prisão não deteve Paulo, enfermidade não deteve ele, nada deteve ele. Por quê? Porque ele estava com Deus, Deus estava com ele, porque Paulo meditava na lei do Senhor, ele pregava a lei do Senhor, e Deus estava no comando da vida dele. E o mesmo foi Estevão foi morto, apedrejado, e me parece que o próprio
Paulo, antes de ser Paulo, que era Saulo, que mandou apedrejar Estevão. Estevão foi um grande discípulo do Senhor, ele pregava o evangelho e ele não tinha medo de nada, ele era corajoso, ele era forte, porque ele queria fazer a vontade do Senhor. Ele estava ali com toda bravura e coragem, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. É isto que é ser corajoso, é isso que é ser forte, é obedecer à lei do Senhor. E Estevão, ele foi morto, apedrejado, mas quando ele estava sendo morto, o céu abriu e ele viu Deus em pé, esperando ele para a glória. Ele foi corajoso até a morte, mas ele foi recebido no céu de braços abertos. Então, gente, nós não estamos nesse mundo para agradar o mundo, para agradar as pessoas. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. E se nós, por um acaso, acontecer algo conosco, o céu vai estar aberto para receber aquele que obedece a Deus em todas as coisas, né? E assim foi João Batista, né? Gente, eles venceram, eles foram corajosos, eles foram fortes, eles foram destemidos e nós precisamos ser. Eles obedeceram a Deus fielmente e foram recebidos no céu, né? E nós precisamos ser também. Em Josué 2, conta aqui a história de uma mulher chamada Raabe. Raabe foi uma mulher que quando Josué tinha que tomar Jericó, ela morava dentro de Jericó. E Josué manda uns espias olhar lá dentro como que era para eles tomar aquela cidade. Josué tinha estratégias, ele era bom nas decisões, no comando, porque Deus estava com ele. Então, certamente ele perguntava tudo para Deus, porque aquele que é de Deus, aquele que quer vencer, tem que perguntar tudo para o Senhor. E certamente Deus fala, manda os espias lá. E eles se deparam na casa de Raabe. Raabe era uma prostituta dentro de Jericó. E ali era uma pecadora, ela cria e ela adorava outros deuses até então. Mas ela ouviu falar no Deus de Israel, que ele abriu o mar vermelho, que as coisas que o Deus de Israel estava fazendo, e ela teve fé nele e ela temeu esse Deus. Porque nós precisamos crer em Deus, mas nós precisamos temer a Deus também. E ela recebeu ali os espias na sua casa e ela escondeu eles. E ela falou, eu vou esconder vocês, mas eu peço a vocês que quando Jericó for tomada, que vocês me salvem e salve a minha família. Oh, gente, o mundo está precisando de Raabes que tem coragem, que não teve medo de morrer ali fazendo o que é certo. Ela podia morrer ali pelos soldados de Jericó, mas ela decidiu certo, obedecer o Senhor. Ela escolheu certo e logo Jericó foi tomada por Josué e seus homens, né? E Raabe foi salva juntamente com a sua família. Ela teve boas decisões, ela teve atitudes corretas e ela venceu. Ela foi salva e toda a sua família. E Raabe está na genealogia de Jesus. Ela entrou para a genealogia de Jesus. Então, gente, vale a pena obedecer o Senhor. De uma prostituta, ela se torna uma mulher abençoada com toda a sua família. Ela se torna uma mulher de prostituta, de uma pecadora, a uma mulher salva e liberta pelo poder de Deus, porque aonde Deus chega, a libertação, a salvação. Gente,
Vamos decidir corretamente, vamos ter coragem nas nossas decisões, vamos enfrentar as coisas, vamos parar de medo, vamos parar de ser essas pessoas tímidas e vamos buscar uma solução, né? E ali Raabe teve a solução para a sua vida. E nós precisamos disso, dessa coragem também de Raabe. Ela teve coragem e venceu. Ela teve posicionamento e ela teve também sabedoria. Ai, gente, nós precisamos de sabedoria. Sabedoria para vencer o mal. As pessoas hoje não buscam a sabedoria de Deus e elas ficam agindo na carne e se tornam derrotadas. Então Deus não quer derrota para nenhum de nós. Deus quer decisões certas, posicionamento em Deus, que as pessoas busquem mais de Deus, busquem sabedoria, busquem santificação e muita coragem para vencer as batalhas da nossa vida. Assim como Josué tinha muitas batalhas para ele enfrentar e vencer, nós temos também, diariamente nós temos lutas, nós temos batalhas, mas nós precisamos ser fortes e corajosos na palavra de Deus. Nós precisamos nos levantar e para vencer tudo que tem vindo contra nós. Né? Então nós precisamos disso. E se tem algo que nós precisamos na nossa vida é de sabedoria. A falta de sabedoria, ela destrói as pessoas. E tem muita gente por aí sendo destruída. Por quê? Destruídos por falta de sabedoria. Não tem sabedoria para lidar com os problemas, com as situações que chegam até nós. E nós precisamos de sabedoria. Tem uma história que uma pastora contou e eu achei ela tão bonita. Ela fala de sabedoria. Como que nós precisamos pedir sabedoria? Diz que havia um judeu que queria matar outro judeu lá. E ele falou, como que eu vou matar esse judeu? E ele arrumou o quê? Um plano. Ele falou assim, olha, eu vou escrever aqui no papel culpado e no outro eu vou escrever inocente. E o papel que você tirar vai falar se você é culpado ou se você é inocente. E se você for culpado, aí eu posso te matar. E ali o homem fez isso, mas o homem estava maquinando contra aquele homem. E o homem era de Deus, ele sabia que aquilo era falsidade daquele homem. E ele escreveu o homem nos dois papéis culpado. E daí o outro judeu que ia ser morto foi e orou. Ele falou, Deus, o que eu faço? O senhor vai deixar eu morrer? E logo, certamente, Deus falou com ele e ele pegou o papel lá e todos os dois papéis estavam escrito culpado. E ele foi, pegou o papel e colocou na boca e engoliu. E o judeu que queria matar ele falou assim, mas como você faz isso? Por que você engoliu esse papel? Ele falou, sem problema. O papel que está aí, o que está escrito, vai falar o que eu comi. Aí, como os dois estavam escrito culpado, ele pega o papel, estava escrito culpado, então o que ele engoliu era o inocente. E aí ele fica inocente diante daquele homem mau. A gente precisa de sabedoria. A gente precisa de sabedoria nesse mundo, senão nós não vamos vencer. Aquele homem ia ser morto, mas com a sabedoria que ele teve, porque ele engoliu o papel culpado, né? Porque o homem escreveu culpado nos dois papéis. Então o papel que ficou era o culpado e o que ele pegou era o inocente. Então, eu
achei essa história maravilhosa e nós precisamos buscar essa sabedoria de Deus para o inimigo não nos matar, não nos destruir, porque ele quer nos destruir, mas com sabedoria nós vamos vencer ele em todas as coisas, né? Então, Deus jamais chamará medrosos. No livro de Juízes, nós vamos estar finalizando aqui. Juízes 6:12 conta a história de Gideão e fala assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gente, nós precisamos ser valentes. Deus está à procura de pessoas, de filhos corajosos, valentes. Deus, ali o anjo do Senhor, a gente entende que é o próprio Deus, aparece para Gideão e fala para ele: ô homem valente. Gente, como que Deus está nos olhando do céu? Será que ele nos vê um medroso? Ou será que ele nos vê um valente dele na terra? Gente, que Deus esteja vendo nós como pessoas valentes, fortes, determinadas a vencer, né? E ali a história de Gideão, ela é muito bonita, porque Deus fala: você vai vencer os medianitas. Mas os medianitas eram milhares de milhares, era quase impossível vencer os medianitas. E ali o Gideão tinha 22 mil homens e Deus fala com ele lá e fica 10 mil. Estou resumindo aqui para vocês. E Deus fala: 10 mil é muito, eu quero só esses aqui 300. E com 300 vocês vão vencer essa guerra, porque não é vocês que vai vencer. Vocês só vai me obedecer o que é para vocês fazer, porque quem vai vencer essa batalha sou eu. Aleluia! Qual batalha que você está enfrentando? Qual luta você está vivendo? Gente, sabe quem vai vencer ela? É o Senhor. Ele vai te dar as coordenadas. Você vai buscar dele na tomada de decisão. Você vai buscar sabedoria e você vai à luta. Mas quem vai te dar vitória é o Senhor. É o Senhor que nos garantirá a vitória. E ali Gideão, ali com 300 homens, ele vence aquele exército numerosíssimo dos medianitas. Sabe o que Deus te fala hoje? Tem muito medianita na sua vida? Tem muita afronta? Como está a sua vida? Você está vivendo uma enfermidade, como o rei Ezequias? Qual é o seu problema? Qual é a sua adversidade? Se você é corajoso, corajosa, se você medita na lei do Senhor de dia e de noite, você pode se preocupar. Deus já garantiu a vitória para você. Não é você que vai vencer, mas é Ele que vencerá por você. Quem derrubou os muros de Jericó foi o Senhor, mas na obediência de Josué e dos homens de Josué. Então, na nossa obediência, na nossa vida com Deus, no nosso meditar na palavra de Deus de dia e de noite, deixar ela nos confrontar, deixar ela nos comandar, nós vamos vencer qualquer batalha. Então, se você está vivendo uma grande batalha, uma grande luta, o Senhor te fala hoje: ser tão somente forte e corajoso. E medite na minha palavra de dia e de noite. Não se desvie dela. E aonde você pisar a planta dos pés, eu estarei com você. Aonde você pôr o pé, o meu pé está lá com você. Aleluia! É esta a palavra para você hoje. Não tem gigante, não tem medianita para aquele que obedece a Deus, que anda na sinceridade, na retidão com o Senhor.
Então, era esta a palavra de Deus para você. Que Deus te abençoe grandemente. Uma boa noite.